Noite especial, noite em que celebramos o Dia do Pastor. E eu quero falar para vocês que ser pastor não é ser visto. O verdadeiro pastor é aquele que tem serviço. E eu quero que vocês já abram a Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 17. O pastor, ele é muito mais do que estar em uma plataforma, é muito mais do que estar numa rede social, é muito mais do que estar aqui no altar, que eu falo aqui diante de vocês, diante dessas luzes. O pastor é aquele que trabalha nos bastidores. O verdadeiro pastor é aquele que está atuando onde ninguém está vendo ele, mas ele está fazendo o que deve ser feito. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34, vai nos dizer assim: Davi, entretanto, disse a Saul, seu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Davi, antes de ser rei, estava a serviço. E essa passagem, ela nos mostra a importância de ser uma ovelha com pastor. Porque, queridos, nós vivemos em um mundo em que o espiritual se mistura com o natural. E muitos ataques acontecem em nossas vidas, em nossas famílias, que às vezes não entendemos, não compreendemos e não sabemos que são ataques do diabo. E muitos são levados, muitos são tragados, destruídos, porque não tem pastor. Porque não são pastoreados. Desde criança eu ouvia o chamado de Deus no meu coração, mas eu não entendia. Como Samuel ouvia Deus chamando o seu nome, Samuel, Samuel. E ele não sabia do que se tratava. Ao chegar a Eli, o seu pastor falou, é Deus que está te chamando. Você precisa dizer, eis-me aqui. Um dia, eu escutei o meu pastor me direcionando e me conduzindo ao chamado que Deus tinha para a minha vida. Eu atendi e estou aqui hoje, trazendo essa mensagem aos nossos corações. Como muitos já conhecem, eu gosto de passar por essa parte, assim como Paulo gostava de repetir o seu testemunho, porque renovava tanto a Paulo como também conquistava os outros. Eu conheci o meu pastor quando minha mãe estava à beira da morte. Minha mãe, uma ovelha sem pastor. Eu, uma ovelha sem pastor. Minha família, uma família sem pastor. E nem todo mundo que veste um paletó, usa uma gravata, carrega uma Bíblia gigante debaixo do seu braço é verdadeiramente um pastor. Porque um pastor não é aquele que é visto, é aquele que presta serviço. E foi isso que o pastor Claudivan fez. Quando ele chegou lá em casa, ele não só orou pela minha mãe, mas ele conversou com toda a família. Ele cativou todo mundo. Ele não foi como a Bíblia diz na Nova Versão Internacional, ele não foi como um assalariado, que só vai por causa do salário dele. Ele foi como um bom pastor, como um verdadeiro pastor, em busca de ovelhas para cuidar. Não só orou pela minha mãe, como também pregou o evangelho para ela, e falou da importância dela entregar a vida dela para Jesus, e o resultado foi que ela foi salva antes da morte. Não só orou naquela noite pela minha mãe, como também foi no outro dia de manhã, bem cedinho, orar novamente, sentar do meu lado, e apresentar a esperança para mim,
e me fazer o convite para ir para a célula da Igreja Batista da Promessa. E não só me convidou, como também insistiu em me visitar lá em casa, até quando conseguiu me levar para a célula. Porque se fosse alguém que trabalhasse só pelo dinheiro, fosse alguém que trabalhasse só pelo salário, se fosse um mercenário, como a Bíblia relata, o que ele ia fazer atrás de mim? Eu não tinha condição de dar um dízimo gordo. Eu não tinha condição de dar uma oferta gorda. Ele foi atrás de mim, porque o bom pastor procura as ovelhas perdidas. E esse é o papel, e essa é a importância de termos pastores sobre nossa vida, que nos dão a direção, que nos conduzem, que nos tira de um quarto escuro, como eu fui tirado. Uma ovelha que se sentia que tinha chegado ao final da linha e que a vida tinha perdido o sentido. Uma ovelha que estava sem chão, foi retirada de um quarto escuro, que poderia ter entrado em uma depressão, pelas mãos de um verdadeiro pastor. Você imagina um rebanho de ovelhas sem pastor? Quando o leão chega, quando o predador chega, o que acontece? Elas serão devoradas. Mas quando tem um pastor por perto, o pastor luta contra o predador. Eu lembro que eu já fiz algumas visitas lá no início da igreja com o pastor Claudivan, e algumas famílias completamente desestruturadas, bagunçadas, ovelhas sem pastor. Algumas ele conseguiu trazer para dentro desse aprisco. Outras ele não conseguiu trazer porque elas não quiseram seguir a voz do pastor. Outras vieram para o aprisco, mas foram embora. Mas quem permaneceu, pastor Cício, pastora Deusa, Miquel e Azaleda, Anderson e Emily, Ricardo e Fran, Cláudia e Irmonildo. Essa liderança que está aqui sentada do nosso lado, era um monte de ovelhas sem pastor. E hoje aprenderam a ser pastores também. E o mais interessante, queridos, é que muita gente às vezes acha que para ser pastor é só fazer um curso de teologia. Pensa que para ser pastor é só ser consagrado. Eu tenho muito medo de me tornar um pastor apenas por reconhecimento humano. Eu tenho muito medo de ser um pastor apenas por entendimento teológico ou conhecimento da Bíblia. Eu tenho medo. Porque se você for ler em Ezequiel 34, ai dos pastores que não apacentam, diz o Senhor. Ai dos pastores que não se preocupam com as ovelhas. Ai dos pastores que não passam noite acordadas para que suas ovelhas possam ter um pouco de descanso, um pouco de paz. Meus pastores eu conheço. Eles foram consagrados pastores não porque fizeram um curso de teologia ou porque receberam algum reconhecimento humano, não. Mas eles foram reconhecidos como pastores porque tinham ovelhas para cuidar. Porque já estavam cuidando de ovelhas. E eu fico às vezes revoltado quando eu vejo alguém falando mal de algum dos meus pastores, porque eu conheço. Porque eu chego na casa de qualquer um deles, eu sou como um filho. Não há diferença chegar na casa deles como chegar na casa dos meus pais, não há diferença. No meu tempo de solteiro, quando o pastor Claudivan ia viajar, ele ligava para mim, para eu poder ficar dormindo na casa dele, cuidando de lá. Joãozinho e Verônica já fizeram isso comigo e muitos outros. Porque eles me tratavam como filho e me tratam como filho. Esse é um caráter de um verdadeiro pastor. Pastor que sai daqui de Presidente Dutra para Teresina, para fazer companhia, para ovelhas que estão passando por problema de enfermidade na família. Pastores que acordam de madrugada, mandando mensagem no grupo, vamos orar por fulano de tal, porque a situação está difícil. Pastores que metem a mão no bolso e diz: como é que tu está de dinheiro? Pastor, estou zerado.
está aqui para você ir essa viagem. Pastores que encontram a gente pelos cantos, passando por temporada difícil, e diz: olha, Deus mandou te entregar isso aqui, e entrega dinheiro. Pastores que fazem cesta básica, e leva na casa do discípulo que está passando por tempos difíceis. Mas tudo isso nos bastidores, tudo isso sem stories nas redes sociais, tudo isso como Davi, que estava escondido lá de trás das ovelhas malhadas. Porque o objetivo deles não é se tornar uma grande influência, mas o objetivo deles é se tornar pessoas que levam almas para o céu, que conduzem o rebanho do Senhor. E como é importante estar sob a proteção de pastores. Jesus apontou para isso. Nós vamos abrir a Bíblia agora. Em Mateus capítulo 9, versículo 35. Olha o quanto Deus se preocupa com que ovelhas tenham pastores. Olha a preocupação de Jesus. Se alguém aqui em sua família não tem um pastor ainda, Jesus se preocupa com que você tenha pastor, com que sua família tenha pastor. Jesus se preocupa com você, jovem, que todo dia é bombardeado pela mídia, pelas escolas, pelas universidades, pelas faculdades, com ensinamentos que é completamente oposto ao que Deus ensina. E como é triste, às vezes, ver até alguns crentes seguindo esses ensinamentos porque estão distantes de seus pastores. Porque quando o crente começa a ficar distante do seu pastor, ele começa a fazer coisa que Deus não mandou ele fazer. Porque o reino de Deus é organizado. Moisés tinha alguns discípulos ali que quando eles disseram assim: poderá Deus falar só com Moisés e não falar conosco também? O que aconteceu? Eles foram atacados por lepra. Porque Deus, ele preza. Primeiro ele vai derramar a graça através de um pastor até chegar na ovelha. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Se Jesus curou as doenças, se Jesus ensinou um caminho, se Jesus perdoou o pecado, se Jesus ressuscitou os mortos, com que mais Jesus iria se preocupar? A palavra está dizendo: porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Peça a Deus para levantar novos pastores. Peça a Deus para levantar mais homens, mais mulheres, para cuidarem dessas ovelhas perdidas. Era isso que Jesus estava dizendo. Porque não adianta você ir lá no YouTube, escutar uma palavra, mas continuar sem um pastor para te orientar no dia a dia. Não adianta vir hoje aqui na igreja, ouvir uma palavra, sair daqui leve, sair daqui se sentindo bem, mas continuar sem pastor no seu dia a dia para lhe dar orientação. Queridos, a Bíblia diz: como um ferro afia um ferro, um homem ou um amigo afia o outro. E um pastor, uma pastora, é esse amigo, é essa amiga que nos afia dia após dia. O pastor Clodivan conhece, a pastora Dayana, a pastora Keliane, o pastor Aniel, meus pastores que estão aqui, conhecem todos os defeitos, todos os caprichos, todas as falhas do Rogério lá nos bastidores.
as manias, as birras, mas eles foram me afiando, eles foram me cortando daqui, me cortando dali, me podando, eu quebrando a cara daqui, quebrando a cara da acolá, pisando em falso aqui, pisando em falso acolá, mas os meus pastores me cercando, me cercando. E se hoje a minha esposa é feliz ao meu lado, se hoje ela testemunha que ela tem paz aonde ela vai, ela conta para as pessoas da paz que ela tem dentro do casamento, é porque essa ovelha aqui já teve que ser, por várias vezes, raspada a lã pelos meus pastores. Nascendo uma lã limpa, e de repente eu sujo a lã de novo. Me bota no caminho, e de repente eu vou para outro caminho de novo. E meus pastores me cercando, e arrancando a lã velha, e nascendo uma lã nova. E é por isso, eu tenho um pastor sobre minha vida, sobre a vida da minha esposa, meus filhos terão pastores, meus netos terão pastores. E se tem uma coisa que é importante você ensinar para os seus filhos, é o respeito ao seu pastor. Quantas vezes você chamou o seu pastor para almoçar em sua casa? Quantas vezes você chamou o seu pastor para jantar em sua casa, seus pastores? Quantas vezes? Os seus pastores fazem parte da sua vida, ou você tem medo deles darem alguma orientação que você não concorda? Por muitas vezes o pastor Claudivan me deu orientação que eu não concordava, mas no final deu tudo certo, era como ele estava direcionando. E todas as vezes que eu desobedeci, no final eu quebrei a cara, porque era do jeito que ele estava falando. Porque Deus, assim como um pai, uma mãe, tem discernimento sobre a vida de seus filhos, um pastor e uma pastora tem discernimento sobre a vida de suas ovelhas. Quantas vezes eu não ia cair no buraco e os meus pastores não me deixaram? Quantas vezes eu não ia desandando e meus pastores não deixaram isso acontecer? Hoje, a minha irmã é crente, entregou a vida dela para Jesus. As minhas sobrinhas são crentes, e a mais velha, ela costuma dizer que puxou para mim. Ela ora quando acorda, ora quando vai dormir, ora quando vai almoçar, ora quando vai lanchar. Gosta de pregar a palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz no último encontro de família no Natal, que ela pegou a Bíblia e começou a pregar, e eu olhei, meu Deus, olha a obra que o Senhor está fazendo na minha família, através da vida de um pastor. Não aceite que as pessoas fiquem falando mal de seus pastores. Se não tem argumento, saia de perto. Porque o diabo vai usar pessoas para condenar os seus pastores. Sempre que alguém contar alguma coisa contra a vida deles, busque saber a versão deles antes de você tomar qualquer conclusão. Porque se tem uma coisa que o diabo quer, é que você fique distante de seu pastor, para que você seja tragado. A Bíblia diz que o diabo anda como um leão ao nosso derredor, buscando quem ele possa tragar. E quem é que ele vai tragar? Aquele que não tem um pastor sobre sua vida. Ricardo e Fran, todo mundo conhece como era a vida deles. Pastor Cícero e pastora Deusa, nem vida tinha. E os outros que aqui estão, por causa de um pastor que se dedicou. E eu posso dizer para vocês também, nós temos um pastor de verdade, e podemos glorificar a Deus pela vida deles. Aproxime-se dos seus pastores, aproxime-se, tenta conhecer, chama para perto de sua família. Na casa do Ricardo da Fran, quando o pastor chega, todo mundo fica consertando tudo, porque os filhos dele têm o maior respeito pelo pastor deles. Na casa do pastor Raniel, da pastora Dayana, da mesma forma, do pastor Cícero, da pastora Deus, da mesma forma. O pastor Cícero já falou aqui em cima, que teve conselhos que ele não deu para o Gustavo, ele disse, vai lá falar com o pastor.
E são famílias equilibradas, são famílias estruturadas, são famílias de paz, são carvalho de justiça, que florescem, que enriquecem, que fluem. E lá do início da igreja para cá, muitos ficaram para trás, mas não estão desfrutando da paz que a gente tem desfrutado. Porque Deus, Ele preza pelo cuidado dos pastores. Queridos, o pastor, ele é colocado por Deus para cuidar de sua vida e de sua família. 1 Pedro nos aponta para isso no capítulo 5, versículo 4, que os pastores, eles apacentam o rebanho de Deus voluntariamente, com exemplo. Jesus, o Supremo Pastor, ele delega pastores locais para nos guiar na família, na criação dos filhos, na proteção espiritual contra as ciladas do inimigo, no testemunho vivo. Hoje, eu estava me arrumando para vir para a igreja, e o sobrinho da Rayane, bem pequenininho, o Benjamin, entrou lá no quarto enquanto eu estava vestindo a camisa, e ele ficou olhando para mim. E a Rayane disse: teu tio está se arrumando para ir para a igreja. E se o tio dele está se arrumando para ir para a igreja, é porque o tio dele teve um pastor e tem um pastor. E isso a gente vai repassando para as crianças, para que eles olhem para um pastor e vejam uma direção, um exemplo, uma referência a ser seguida. E tudo que eu estou falando aqui, queridos, não é para exaltar homem nenhum, não. É para exaltar a obra de Deus. Porque muitos aqui eram ovelhas sem pastores. Era marido que vivia brigando com a mulher. Era mulher que vivia se separando do marido. Era filho que vivia desobedecendo o pai, dando dor de cabeça para a mãe. E que hoje estão aqui em paz, estabilizados. Se tiver algum que ainda não chegou à plena estabilidade, mas Deus está tratando, corre para o gabinete, corre para a sua mulher, corre para a sua pastora, homem corre para seu pastor. Deixa Deus tratar a sua vida e a sua família através da vida deles. Às vezes vai doer, mas no final a cura sempre vem e vale a pena. Eu ia pedir um vídeo agora, mas o tempo está avançado. Eu só peço que vocês se coloquem de pé para que a gente possa orar, selando essa palavra, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, é um plano do Senhor sobre a vida de cada um, meu Deus, de nós. Que tenhamos pastores. Jesus se compadeceu, não porque as pessoas estavam doentes, não só por isso, não só porque estavam perdendo seus entes queridos, não só porque estavam famintas, não só porque estavam passando por alguns problemas, mas Jesus se compadeceu, porque elas estavam como ovelhas sem pastores. E Jesus sabia que quando o predador viesse, poderia destruí-las, mas Jesus, no plano perfeito, Ele subiu ao céu, mas estipulou, meu Deus, alguns para profetas, para apóstolos, evangelistas e também para pastores. Existem aqueles que viajam de cidade em cidade pregando o evangelho. Existem aqueles que viajam de região a região implantando igrejas. Existem aqueles que viajam de igreja em igreja pregando ensinamentos profundos da tua palavra. Mas existem aqueles que ficam plantados nas igrejas, indo de casa em casa, de família em família, cuidando do pai, cuidando do filho, cuidando dos irmãos, cuidando da sogra, cuidando do genro, cuidando do sogro, cuidando, meu Deus, do jovem, cuidando da moça, cuidando da criança, fazendo companhia no hospital, levando remédio, levando pessoas para o hospital, levando pessoas para outra cidade. Esses são os pastores, aqueles, meu Deus, que fazem parte de nossas vidas e de nossas famílias. Talvez o ministério mais pesado
Eu não sei se estou certo em afirmar isso, mas Deus, como é pesado muitas vezes esse ministério, Pai. Mas o Senhor concede graça, e nessa noite nós te pedimos que o Senhor renove os nossos pastores, que o Senhor renove a vida deles, para que eles possam suportar com alegria cada dor, cada rejeição, cada sofrimento. Meu Deus, que eles possam resistir cada calúnia, cada decepção, cada frustração, porque Jesus, o Supremo Pastor, passou por essas coisas. Então ajuda os nossos pastores a suportar tudo isso, Pai. E no final, ver a Tua face e ficar feliz, e ficar realizado, porque completaram o seu trabalho, porque combateram o bom combate, concluíram a sua carreira e não abriram a mão de sua fé. Meu Deus, que cada um nessa noite decida de coração a ter um pastor sobre sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não se converteu, que reconhece que precisa entregar completamente a sua vida para Jesus? Levante sua mão, faz o sinal.